Débora Oliveira, o dia após essa disputa do primeiro turno, hein, na Argentina. Bem-vinda, meu bem. Obrigada. Boa semana para nós. Ótima Dentro do semana possível, né, diante de tudo aquilo que a gente está acompanhando, mas estamos aqui conectados à eleição na Argentina. E uma das pautas mais importantes entre os candidatos, obviamente, é a economia. Isso porque o país enfrenta uma crise, uma tristeza para os argentinos, inflação que beira os 140% ao ano. O Sérgio Massa e o Javier Milei têm visões bem diferentes para conseguir resolver esse cenário, né, Débora? Remédios bem diferentes. Eu lembro até de ter comentado sobre isso no final da semana passada por aqui, né, Elis? É uma economia que está na UTI e que tem remédios diferentes sendo apresentados. E aí eu convido vocês a acompanhar um pouquinho aqui no telão comigo sobre as propostas desses candidatos que eu separei aqui para vocês, para poder a gente entender um pouco o que vem primeiro falando o Massa do que ele tem para apresentar. Então ele disse que quer trazer estabilidade e acabar com a inflação, não detalha como, mas aí nesse ponto a gente tem a questão dele estar como ministro da Economia, e aí a gente pode pegar algumas falas dele sobre superávit, sobre inclusive zerar a inflação, déficit zero. Isso ele vem falando, né, ao longo desse período que ele está à frente do Ministério. Porém, é importante lembrar que todas as metas do FMI não foram cumpridas em 2023. Economia que vem bastante preocupante por lá. Ele também fala do crescimento com inclusão, moeda argentina digital, fala de estar presente no Mercosul, G20 e no BRICS, fala também de segurança e proteção humana, ou seja, essa questão da inflação, que é o grande calo no sapato hoje da economia lá na Argentina, o Massa não dá muitos detalhes de como ele faria e da forma como ele está à frente, o negócio não tem aí se comportado tão bem. E aí a gente passa agora para poder falar um pouco sobre o Milei. Milei que também tem algumas, né, propostas bem ousadas, como por exemplo, eliminar o Banco Central da Argentina. É uma das que repercutiu bastante mundo afora. Ele também fala sobre reforma do Estado, redução do gasto público, dolarizar a economia e reforma da segurança. E eu chamo a atenção para essa questão do dolarizar a economia. Vários economistas já dizem que não vai ter como a Argentina conseguir fazer isso, porque as reservas de dólar por lá estão praticamente se acabando. Pois é. O próprio Milei já falou no X, né, no Twitter dele, que ele vai sim garantir isso, que já está avançando em várias conversas, que já conseguiu o dólar para poder conseguir garantir essa questão dessa dolarização. Não disse como ele conseguiu, mas disse que tem como garantir. E aí eu convido vocês para poder conhecer um pouco de 3 países que já passaram por esse processo de dolarização por lá. Que interessante. A gente tem o Equador, que aí trabalhou a questão da substituição do sucre pelo dólar em etapas, e aí nessa situação ele conseguiu sucesso na época, lá no ano de 2000, porque ele conseguiu reduzir a inflação de 100% para 20% naquele momento, porém depois, com o andar da carruagem, os problemas financeiros continuaram e eles permaneceram enfrentando dificuldades, porque quando você dolariza um país, quando você dolariza a sua moeda, você perde autonomia sobre a questão da política monetária. Então, você não decide mais sua política monetária, você fica dependendo da política monetária de um outro país. Então, você perde essa liberdade. O Equador, apesar de tudo isso, apesar de ter feito isso, está ainda enfrentando dificuldades. Aí vem El Salvador na sequência do Equador. El Salvador substituiu o colones pelo dólar gradualmente, e isso fez, com o tempo passando, com que o dólar assumisse totalmente a moeda por lá. Inclusive, El Salvador foi o primeiro país a colocar o Bitcoin também como moeda aceita para negociações e transações por lá. Depois, Panamá. O Panamá substituiu o Balboa e trouxe uma paridade, na verdade, ele não substituiu, ele trouxe uma paridade fixa do Balboa com o dólar. Só que o Panamá tem um ponto aí interessante e diferente. É um país de paraíso fiscal, né? Tem também a questão do Canal do Panamá, que tem muitas transações comerciais que passam por ali, ou seja, isso facilita nessa questão da paridade do dólar. Mas aí o que a gente não pode dispensar de tudo isso, Elisa? A partir do momento que você faz uma dolarização de sua economia, e isso não é uma novidade para a Argentina, em 1990 eles já tentaram fazer isso, foi muito polêmico, né? Foi muito difícil de colocar essa ideia para frente, eles não conseguiram ir para frente, entraram em 2001 numa crise que vem até hoje. Mas quando você passa a dolarizar a sua economia, você perde toda a autonomia da sua política monetária. Você não tem como decidir isso, porque você não tem como imprimir o dinheiro. Então esse é um ponto que precisa ser analisado e precisa ser muito bem pensado nessa situação econômica da Argentina. Olha, Débora Oliveira, agora que já hablamos um pouquinho de castelhano, vamos falar um pouquinho sobre o nosso Brasilzão. Os economistas reduziram as projeções para a inflação e para o PIB deste ano. E o que exatamente puxou tudo isso?
efeito da taxa básica de juros mais alta. A gente sabe que quando a gente decide ali por um efeito, por aumentar uma taxa básica de juros, a gente vê esse efeito um pouco mais... Tem um delay, digamos assim, na nossa linguagem de televisão, tem um delay para que a gente sinta esse efeito. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A inflação vai reduzindo um pouco mais, os números estão mostrando isso, os números que foram divulgados, o BCBR na semana passada, inclusive, a gente vai acompanhar agora aqui na tela, olha só, a redução da expectativa foi de 2023, 4,65%, baixou para 4,65%, 2024 baixou para 4,87%. A meta de inflação era 4,75% esse ano, ou seja, ficando até um pouquinho ali abaixo do que antes se falava da meta de inflação. E isso é sim o efeito dessa política fiscal, que a gente tem os juros mais altos agora, a gente começa a sentir o efeito nessa redução de inflação. Já era esperado, os economistas já falavam sobre essa questão da desaceleração e também queda de inflação para esse período do segundo semestre do ano. Então, o Boletim Focus atualizou então as expectativas de inflação para 2023 e 2024, Elisa. Débora, a gente quer aproveitar e já te ouvir sobre o dólar, porque influencia os movimentos aqui dentro, é influenciado pela guerra também. Como é que começou nessa segunda-feira? Volatilidade. A gente até tinha começado com um movimento ali um pouco de queda, depois agora estava subindo, um pouco estava no sinal positivo. A gente acompanha agora na tela, 0,03% de alta, R$ 5,03. Tem muita incerteza em relação a essa questão da Argentina. Temos também incerteza sobre a escalada do conflito ou não. E ainda dados importantes essa semana para serem divulgados nos Estados Unidos, PIB, que deve sair por lá essa semana. Então, tudo isso vai trazer muita volatilidade ao longo dessa semana, com certeza não dá para poder dispensar e o câmbio vai ficar operando nessas altas e baixas, porém, muito mais próximo à estabilidade que a gente já vinha acompanhando na semana passada, Elisa. Débora Oliveira, trazendo aqui um olhar sobre a economia brasileira e mundial nesta segunda-feira. Obrigada. Até amanhã. Débora, obrigada.